Olá, nosso convidado do Poder 360 Entrevista de hoje é Diogo Piloni, secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários. Engenheiro civil e especialista em gestão portuária, Diogo passou pela ANTAQ, pela secretaria antes de comandar a área e também pela Companhia Docas do Rio de Janeiro, antes de integrar o time do ministro Tarcísio de Freitas. Secretário, um prazer receber o senhor aqui no nosso estúdio. Prazer enorme. Queria que o senhor começasse fazendo um balanço do que já foi feito na secretaria neste ano e o que tem vindo aí pelos próximos meses. Ótimo. Bom, nós iniciamos o ano com algumas metas principais. Uma delas era o objetivo de dar continuidade a uma carteira, né, a um tema que tem tido sucesso já, principalmente após a criação do Programa de Parceria de Investimento, que são as licitações, né, do Programa de Arrendamentos, né. Nós fizemos esse ano 13 leilões de arrendamentos, foram leilões de muito sucesso, tivemos muitos players, muitos bids, inclusive interessantes, né, que geraram em algo em torno de mais de 800 milhões de reais de outorgas, né. E além disso, esses empreendimentos geraram algo em torno de 1,1 bi de investimentos autorizados, isso só em ações relativas à realização de licitações dentro do porto público. Além disso, né, nós temos tocado uma agenda importante, que é os investimentos fora dos portos organizados, com terminais de uso privado. Esse ano, né, só esse ano nós assinamos 29 contratos de terminais de uso privado, novas autorizações, que geraram aí investimentos da ordem, né, de 2 bi de reais. Então nós estamos falando de mais de 3 bi de investimentos autorizados só esse ano. Então essa é uma carteira que está, digamos assim, em voo de cruzeiro dentro do Ministério, né? Nós começamos também mais firmemente a carteira de desestatização, né, de companhias docas. E aí é importante que se tenha em mente que quando a gente está falando de arrendamento portuário, nós estamos falando da operação portuária, que já é eficiente, é uma operação privada desde 93, quando a gente teve a primeira lei de portos, mas que às vezes ainda tropeça nas dificuldades referentes à administração dos portos como um todo, e essa administração ela nem sempre é tão eficiente assim. Então a gente tem, né, e não são raros os casos em que a gente tem problemas naquilo que são as competências primordiais das autoridades portuárias, por exemplo, fazer dragagem do porto. Então a gente está discutindo, né, a participação da iniciativa privada, não só na operação, mas também na gestão dos portos organizados, com uma carteira que hoje tem qualificados já no Programa de Parceria de Investimento, a Codesp, a Codesa e o Porto de São Sebastião. Mas ainda temos muitos objetivos em frente, né? O senhor falou das companhias docas. Tem intenção de incluir mais alguma no portfólio do PP nos próximos anos? Então, nós já temos procura de governos estaduais, porque o setor portuário brasileiro ele tem portos que são geridos diretamente pela União e tem uma outra metade de portos que são delegados a estados e municípios. Nós temos procura de alguns governos estaduais, inclusive já noticiadas, né? Governo de Pernambuco com relação à SUAP. Nós tivemos a procura do governo municipal de Itajaí para a busca de um modelo com participação privada. Então é possível sim que nós tenhamos mais qualificações. O nosso objetivo, obviamente, é nesse primeiro momento atacarmos esses primeiros cases, esses pilotos de desestatização, para que a gente não se perca com muitos projetos, mas sem dar a devida qualidade aos que a gente se envolve, né? A gente sempre usa muito, como exemplo de sucesso, o setor aeroportuário, né? O setor aeroportuário teve os modelos de concessão sendo feitos de forma paulatina e houve uma curva de aprendizado ao longo do tempo, né? E eu acho que é nesse sentido que a gente nesse caminho que a gente deve seguir. No portfólio do PPI tem uma série de arrendamentos portuários. O senhor falou de vários projetos que foram bem-sucedidos. Há alguns anos atrás a gente viu leilões de portos dando vazio. Sim. Queria saber o que mudou para a gente ter um resultado diferente agora. Sim. Tudo parte de uma curva de aprendizado, né? É importante se lembrar que quando a gente teve a mudança do marco regulatório em 2013, nós tivemos uma concentração muito grande de atribuições que antes eram dispersas em cada um dos portos, né? E são 36 portos ao longo da costa brasileira, e nós acumulamos toda essa função que antes era desempenhada de forma, né, mais vascularizada em Brasília. Então houve aí uma curva de aprendizado que a Secretaria de Portos, a própria agência reguladora, de absorver todo esse conhecimento, essa expertise em realizar licitações.
Então a gente teve de fato no início do programa alguma dificuldade até de implantação de um novo modelo que foi trazido pelo marco regulatório. Então a gente teve de fato alguns leilões vazios, mas a gente tem aprendido com isso. Os nossos últimos leilões, esses 13, foram leilões de grande sucesso, e isso também parte de um pressuposto que quando se faz uma licitação como essa, nós estamos falando de uma parceria público-privada. Então, é importante que seja interessante do ponto de vista do interesse público, mas, acima de tudo, a gente não pode esquecer que tem que ter atratividade naquilo que é proposto. Então, a iniciativa privada tem que ter interesse, né, em auferir, né, seus lucros, e, ao auferir seus lucros, atender também o interesse público. Então, esse aprendizado, né, a gente tem tido, e isso tem nos permitido aí comemorar grandes vitórias. O senhor acha que ainda é necessária alguma medida e o que seria preciso mudar em relação para tornar mais seguro juridicamente investir no Brasil e também em relação à agência reguladora? Sim. Veja, eu entendo que a iniciativa privada tem confiado bastante naquilo que a gente tem feito, né? E prova disso são os resultados que a gente tem nos leilões. É lógico que sempre há uma oportunidade de melhoria. E eu acho que isso parte de um pressuposto de buscar um modelo cada vez mais leve do ponto de vista da regulação, sem descuidar do papel de uma agência reguladora, que é também, né, atender não só o mercado, né, é um tripé: mercado, governo e usuário. Então, eu vejo que da parte da agência reguladora há essa motivação e esse alinhamento no sentido de buscar um modelo de regulação mais brando, mais leve possível, que atraia os investidores, que não traga surpresas a quem vem, seja investidor estrangeiro, seja investidor nacional, mas quem vem ao Brasil se sinta motivado a vir pelo cenário de segurança jurídica e de regulação branda que a gente busca por aqui. Qual a avaliação do senhor em relação à atuação da ANTAQ hoje? Veja, nós temos com a ANTAQ hoje uma relação extremamente azeitada, eu diria, né? E acho que uma boa parte do sucesso que a gente tem tido é por conta desse alinhamento que a gente busca com a ANTAQ e que a gente já tem de fato com a diretoria-geral, com o corpo técnico da agência, né, um alinhamento muito grande. Eu vejo que a agência tem caminhado no sentido adequado, no sentido correto, e a gente respeita muito, né, o papel da agência e da autonomia que a agência reguladora deve ter e da força que ela deve ter para tocar uma agenda que é uma agenda de Estado, que é a infraestrutura. No início do ano que vem vai acabar o mandato do diretor-geral, Mário Povia, e caberá ao presidente da República fazer uma indicação. Sim. O que o senhor espera desse perfil, desse diretor-geral da ANTAQ? Olha, é importantíssimo que seja um perfil técnico, né, que seja um perfil que conheça o setor regulado. O transporte aquaviário passa longe de ser um setor simples, é um setor que tem muita complexidade. Então, para desempenhar bem a função de diretor ou de diretor-geral da agência, é importantíssimo que seja um quadro técnico, né, um quadro que conheça de fato do que vai tratar e do que vai pilotar, né, enquanto diretor. Na pauta da Secretaria do senhor tem o programa BR do Mar, que está aí para sair. Queria saber primeiro do senhor quando vai sair, quando vai chegar no Congresso e pedir para o senhor explicar um pouco o que é o programa. Certo. Bom, vou começar de trás para frente. Primeiro, o que é o programa, né? O programa ele tem como grande desafio turbinar o crescimento de um setor que já tem crescimentos pujantes. Isso é importante que se tenha em mente. Nos últimos 8 anos, pelo menos, o setor de cabotagem tem crescido, principalmente no segmento, que é um segmento importantíssimo para a economia brasileira, que é o segmento de contêineres e carga geral, tem crescido já a mais de 10%. E nos últimos, né, principalmente 2 anos, esse crescimento tem sido ainda potencializado, né? Então, a última informação que nós tivemos do período anterior, né, acho que do último trimestre, foi um crescimento da ordem de 20% da cabotagem de contêineres. Só que ele cresce de forma pujante, mas em cima de uma base pequena. Porque nós estamos falando de uma cabotagem que ocupa hoje, na matriz logística brasileira, algo em torno de 11%. Né? E um país com uma costa como a que o Brasil tem, com a disponibilidade de vias navegáveis que tem, isso ainda para nós é muito pouco. Então nós somos audaciosos num programa que visa fomentar, né, essa alternativa logística, de modo que a gente possa, quem sabe, até crescer 2 a 3 vezes mais do que isso. Então, o objetivo do programa é esse e tem algumas ferramentas para fazer com que isso aconteça. Uma das ferramentas é uma flexibilização que há
né, na vinculação entre cabotagem e construção naval brasileira, né? A construção naval brasileira teve bastante sucesso nos últimos anos, principalmente no segmento do apoio marítimo. Então, de um universo de mais de 600 embarcações construídas no Brasil, foram muito poucas, infelizmente, as voltadas à cabotagem. Estamos falando de algo em torno de 7, 8 embarcações desse universo de mais de 600. Então, para a cabotagem, essa vinculação acabou sendo algo que não beneficiou a cabotagem. E a importação de embarcações, que é a alternativa à construção no país, ainda é muito cara por conta dos impostos, né, principalmente de importação, e os impostos federais que acabam tendo efeito em cascata. Então, a ideia é que a gente tenha uma redução dos impostos relativos à importação, e aí a gente possa dar como alternativa ao operador da cabotagem no país a possibilidade de compra de embarcações fora do país. Não tem uma medida para também aumentar a questão dos navios construídos aqui no Brasil para cabotagem, uma medida para incentivar aqui a construção naval, a né? construção naval no Brasil? Sim, nós temos no pacote, e aí em discussão, obviamente, e isso vai para o Congresso, Claro. Uma série de incentivos para a construção naval brasileira, mas muito mais voltada não à construção de fato, mas ao reparo, à docagem, à manutenção de embarcações no país. Que essa é uma questão grave, né? As nossas embarcações, quando elas vão fazer docagem, elas têm que sair do país e elas vão ser docadas em Portugal, na Turquia, né, na China. E isso é perder a oportunidade de se ter um mercado pujante de manutenção no país. Então, uma das iniciativas também do BR do Mar é fomentar a construção naval, mas não só para a construção, mas também para o reparo naval. O senhor falou em questão de redução de imposto. Teria uma alíquota, uma quantidade, um percentual que o Ministério defende de redução? Sim, a nosso objetivo é buscar um imposto zero de importação. Imposto zero. Hoje é algo em torno de 14%. Nós estamos buscando reduzir isso a zero e aí isso traz um impacto que pode vir a ser algo em torno de 30% a 40% de redução do valor da embarcação importada. Entendi. Isso é importante. Um outro ponto que a gente está trabalhando no BR do Mar é uma flexibilização na política de afretamento de embarcações. Ou seja, o sujeito ele pode fazer aquisições ou construção no país, mas há uma alternativa que é trazer embarcações com bandeiras de países de origem, inclusive, para que sejam operadas no país. Isso é uma coisa que já existe hoje no país. Nós já temos uma boa parte da frota que opera no Brasil hoje mediante afretamento. A nossa ideia é trazer ainda mais flexibilizações para a utilização do afretamento no país. E qual é a razão disso? Nós estamos falando de redução de CAPEX, de custo de investimento. Quando a gente fala de redução dos valores de impostos para importação, por exemplo, a gente está falando de uma redução de CAPEX na operação dessa empresa. Mas também a gente está falando de redução de custo de OPEX, porque, por exemplo, a bandeira estrangeira acaba tendo custos muito menores do que a bandeira brasileira, do ponto de vista de tripulação, de impostos, etc. Sim. Então isso faz com que, e acho que esse é o ponto mais importante da política, que a gente tenha uma cabotagem que ela seja competitiva, primeiro, que ela tenha uma maior competição, e aí a gente está tentando, na política, endereçar a questão da barreira de entrada para novas empresas, mas mais importante do que isso é que a gente tenha uma competitividade da cabotagem frente ao transporte rodoviário. Porque a forma de mudar a matriz brasileira, no nosso ponto de vista, é muito mais trazer uma carga que hoje não faz sentido estar na rodovia, que é uma carga de longas distâncias principalmente. Então trazer isso para o transporte de cabotagem trará um impacto do ponto de vista de matriz logística e de redução de custo logístico de uma forma geral e custo Brasil. Claro. Quando o senhor fala em matriz, é importante também pensar que a gente precisa ter capacidade tanto rodoviária quanto ferroviária para chegar até o porto, Isso, né? Sem dúvida. O senhor acha que isso tem que ser trabalhado em conjunto? Como tem sido feito isso dentro do Ministério da Infraestrutura? Não, isso tem sido feito com um olhar sistêmico, né? Acho que todos que nos assistem, você, Marla, deve lembrar que nós tínhamos 3 ministérios tratando infraestrutura de transportes, né? Nós tínhamos o Ministério dos Transportes, Aviação Civil e Secretaria de Portos, né? Hoje a gente tem uma visão unificada disso por meio do Ministério da Infraestrutura. E nós temos uma empresa, a EPL, que faz planejamento de longo prazo
com uma visão integrada. Então, o objetivo é que a gente, primeiro, tenha acima, né, de todas as definições e estratégias, uma visão macro de planejamento intersetorial. E que as ações que sejam, né, as medidas que sejam tomadas no transporte aquaviário estejam, obviamente, casadas com o transporte terrestre. Então, quando a gente está falando de mudar a matriz logística brasileira, a gente não está falando só da cabotagem, a gente está falando de um programa agressivo, audacioso de melhoria das ferrovias brasileiras, para que a gente tenha disponibilidade de ferrovias, né, investimentos realizados no setor de ferrovias, para que a gente possa também, de forma concomitante e alinhada com a política da cabotagem, mudar a configuração do transporte de longas distâncias. É lógico que nem a ferrovia e nem a cabotagem são transportes porta a porta. Isso tem que estar alinhado com o transporte rodoviário, que é aquele que entrega na porta da casa ou na porta da distribuição, né? Então, essas medidas elas acabam se casando. Do ponto de vista do transporte rodoviário, do caminhoneiro, ao falar que a gente está tendo um maior fluxo de cargas para a ferrovia e para a cabotagem, não necessariamente é um negócio ruim. Porque nós estamos falando de um transporte que é de curta distância, que traz uma melhor qualidade de vida para o caminhoneiro e que remunera muito melhor, né? E até faz muito mais sentido, né? Os países desenvolvidos com porte, como nós temos, comparáveis ao Brasil, se utilizam de forma muito mais adequada dessa lógica de distribuição de cargas no país, né? A pauta da cabotagem também está muito no discurso agora do Ministério da Economia. Sim. Queria saber se vocês estão negociando uma proposta única ou se vão ser propostas diferentes. Não, a gente tem já um cronograma de reuniões com a economia que já deve ter uns 2 ou 3 meses. A gente tem discutido muito com a economia e tem buscado muitos consensos. Hoje a gente tem muito mais consenso com a economia do que discordâncias. Então a pauta e o objetivo é que haja um programa de estímulo à cabotagem do governo brasileiro com visão de Estado, porque infraestrutura tem que ser tratado com visão de Estado. Então, não há a menor chance da gente ir num caminho de desalinhamento. A gente vai buscar consenso. Um ponto comum. Essa questão de redução de imposto tem um consenso com a economia também ou ainda não? Com relação ao imposto de importação, isso. Há total consenso. Inclusive, a nossa proposta, independente da medida legislativa, nós já encaminhamos uma proposta para a CAMEX, né, para que ela possa fazer, né, uma resolução que reduza o imposto, e isso conta com a concordância do Ministério da Economia. Esse ponto vai estar no texto que vai ser enviado para o Congresso então, também? Aí é uma questão de estratégia, pode ser que a gente nem precise ter isso via medida legislativa. O senhor não me respondeu aquela hora, então vou perguntar de novo. Sobre qual prazo? Qual o prazo para ir para o Congresso? Isso. Veja, a gente ainda persegue, né, a gente tinha como meta a entrega no mês de outubro, né? Obviamente que a complexidade do tema faz com que a gente tenha que ter o devido zelo, cuidado. Não adianta nada a gente se apressar em encaminhar uma medida legislativa para o Congresso que gere, né, enfim, que não esteja muito alinhada, que não esteja alinhada inclusive com o próprio Congresso. Então é possível que a gente não tenha a entrega em outubro, mas vamos buscar a entrega no mês de novembro. Vai ser um projeto de lei, uma medida provisória? Como vai ser? Isso depende muito, esse é o último passo, né, que é exatamente a estratégia de deliberação, de discussão dentro do Congresso Nacional. Isso, assim, sendo bem franco, é o que menos nos preocupa. A gente vai fazer aquilo que tem mais sentido do ponto de vista da tramitação que teremos no Congresso. Isso vai ser, obviamente, alinhado com os presidentes das casas, para que a gente não gere de forma nenhuma algum desconforto no Congresso Nacional. Eu ia perguntar justamente isso. Queria que o senhor, como secretário, partido executivo, vendo o cenário atual, o senhor acha que isso vai ter muita discussão no Congresso, que pode ter entraves nessa tramitação? Veja, o Congresso é algo vivo, né? É algo vivo. A gente certamente vai ter no Congresso a colocação dos interesses específicos referentes a cada um dos afetados pela política. Isso é muito natural. E na cabotagem isso é muito
forte, porque quando a gente está discutindo o BR do Mar, nós estamos discutindo uma política que vai afetar positiva ou negativamente a construção naval brasileira, as empresas que hoje já estão instaladas na cabotagem, os potenciais novos entrantes no mercado, sindicatos diversos de marítimos, da construção naval. Isso é uma pauta que é de segurança nacional, então envolve a Marinha. Então nós temos uma série de interesses e o locus para discussão disso é exatamente o Congresso Nacional. O que nós fizemos, né, como uma tentativa de máxima conciliação daquilo que vai para o Congresso? Nós conversamos com todos esses atores, inclusive conversamos com parlamentares e frentes parlamentares, para que a ideia não gerasse nenhum estranhamento. Mas assim, o Congresso Nacional tem autonomia e é o seu papel fazer a discussão do projeto e eventualmente fazer as alterações que se mostrarem necessárias. Secretário, outra pauta prioritária do Ministério e também da Secretaria do senhor é a privatização do Porto de Santos. Queria saber como está o andamento do processo. Certo. Eu só queria fazer uma correção com relação ao termo. Nós ainda não estamos falando de uma privatização do Porto de Santos, nós estamos falando de uma desestatização do Porto de Santos. Isso é muito importante porque dentro da lei, né, do Programa Nacional de Desestatização, a gente tem uma série de alternativas para modelos de desestatização. Uma delas é o que a gente chama na lei de alienação, e que é o que se chama comumente de privatização. A alienação ela pode ser uma alienação da empresa ou pode ser uma alienação do próprio ativo, no caso dos ativos operacionais do porto organizado. Bom, feito essa introdução, o projeto é um projeto que já iniciou, né, as discussões. O parceiro que nós teremos para modelagem e estruturação desse projeto é o parceiro talvez mais qualificado que nós temos hoje no país, que é o BNDES. Nós já iniciamos as tratativas para a contratação do BNDES. Né? A ideia é que até o final do ano a gente tenha fechado a contratação do BNDES para que se inicie a contratação via BNDES das consultorias que apoiarão o projeto. Tá? Esse é um projeto que deve se alongar pelo menos aí por todo o primeiro semestre de 2020 no que diz respeito à discussão de modelo, né, para a decisão superior do presidente, dos ministros. E aí a gente tem um processo de licitação, de leilão, de venda, que deve ir até 2021. Então nós estamos falando de meados de 2021. É um projeto longo e que faremos com muito cuidado, com a discussão que é necessária se fazer com todas as partes. Porto é algo também muito complexo, estamos falando de algo que envolve interesses de armadores, de operadores, de trabalhadores, tem uma questão ambiental a ser endereçada, tem uma série de fatores que precisam ser bem discutidos, porque nós estamos falando, ao fim e ao cabo, de uma proposta que tende a trazer uma mudança estruturante na forma de se administrar portos no país. Longe de nós querer fazer isso de forma assodada e entregar algo que não gere o legado para a infraestrutura e para a infraestrutura portuária como nós queremos. Dependendo do modelo, claro, não tem uma definição, você explicou, dependendo do modelo que o governo optar por fazer e chegar nessa conclusão, vai ser necessário incluir o Porto de Santos no PND, que é o Plano Nacional de Desestatização. Sim. Queria saber, isso teria que ser feito por um decreto, por um projeto de lei? Teria que envolver o Congresso Nacional nessa negociação? Em tese, hoje, o que a gente precisa para a inclusão no PND é uma deliberação no Conselho de Parcerias de Investimentos, PPI, que hoje assume o papel de conselho do PND, de CND. Então, tendo isso qualificado no CND, é feita uma confirmação da decisão do Conselho via decreto. E no nosso entendimento, isso é obviamente que hoje está em discussão, depois de uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal, sim, mas na nossa visão, a previsão e a permissão legal já estaria dada pela própria lei do PND. Então a gente teria a confirmação basicamente pela qualificação no PPI e decreto depois do presidente. Essa decisão do senhor fala do STF é em relação à privatização mesmo? Exato. E tem agora uma discussão para saber se precisaria passar pelo Congresso, seria isso? Isso, há uma discussão, há visões diferentes sobre o tema, a gente vai obviamente discutir isso no âmbito da modelagem que nós estamos incumbidos, inclusive com o apoio e o aporte da expertise do BNDES e das consultorias que serão contratadas. Claro.
Também todo o processo, quando a gente fala em processo de privatização, processo de arrendamento, passa pelo Tribunal de Contas da União. Queria saber hoje como é o relacionamento com o TCU. Olha, é o melhor possível, é o melhor possível. Nós temos uma relação de muito respeito ao tribunal, pelas as atribuições e competências que tem e tem desempenhado muito bem. Nós temos uma sorte muito grande, eu diria, porque contamos lá no tribunal com uma secretaria, que é a CEINFRA Porto e Ferrovia, que é uma secretaria com uma cabeça muito voltada para resultado. E a gente tem tido cuidado de todos os passos dados em todos os projetos, e não poderia ser diferente no projeto de desestatização, termos uma construção ao longo do caminho com o tribunal. Então, o tribunal, a área técnica do tribunal, enxerga já as dificuldades que são intrínsecas a um modelo de gestão estatal de portos. Principalmente num cenário em que a gente tem, principalmente depois de 2013, uma competição efetiva entre o porto organizado e os terminais de uso privado, que estão às vezes localizados a poucos metros de distância do porto organizado. Então, há uma situação, né, que se contesta hoje de possível assimetria competitiva. Isso tem se demonstrado, inclusive, nos resultados, né, e na distribuição de share de mercado entre terminais de uso privado e porto organizado. O que a gente vê ao longo dos últimos anos é uma perda de mercado do porto organizado para o terminal de uso privado. Então, assim, as razões disso são várias, mas basicamente, genericamente, a gente tem uma assimetria que a gente espera trazer com o modelo de estatização um nivelamento competitivo, porque, assim, longe de nós priorizar o porto organizado só porque é um terminal situado dentro de um ativo público. Não é essa a visão, né? Para nós, não há diferença entre um terminal fora e um terminal dentro do porto. Agora, o que a gente não pode abrir mão é de ter um uso eficiente do ativo, que é de nossa responsabilidade. Então, a gente pega um porto como o Porto de Santos, que é um porto sensacional, muito bem localizado, localizado perto dos polos produtores e consumidores, em águas abrigadas, que demanda menos investimentos, inclusive em dragagem. Como é que se explica que esse ativo, provido de acessos rodoviário, ferroviário, com investimentos que foram feitos ao longo do tempo pela União, como é que a gente consegue explicar que esse ativo, ele perde mercado? E aí estou generalizando, não é o Porto de Santos, o porto organizado perde mercado para o terminal de uso privado. Então, a gente não pode deixar isso acontecer, como brasileiros, como profissionais do setor. Então, o objetivo é, de fato, trazer uma equiparação de modelos mais próximo possível que conseguirmos, e o tribunal é muito sensível a essa causa, eu diria. Falar um pouco de hidrovias. A gente teve um recente estudo da CNT, que o senhor deve ter visto, que mostra que a gente não usa todo o potencial de malha hidroviária que a gente tem hoje. Queria saber o que trava essa utilização da nossa malha hidroviária. Sim. Veja, tem uma série de questões. Uma das questões é uma questão estrutural, uma questão de demanda por investimentos em aprofundamento, em derrocamentos, em construção de eclusas. E essa é uma limitação que a gente tem, do ponto de vista do Ministério, tentado contornar com os recursos que temos. Nós não temos um momento pujante do ponto de vista de orçamento público, mas nós temos feito obras importantes para potencializar o uso de hidrovias, seja no Pedral de Lourenço, seja no canal, né, do Rio Madeira. Então, o Ministério tem atuado no sentido de aportar recursos em obras importantes para a utilização da hidrovia no país. Nós temos também uma ação importante, que é estruturar os terminais, seja em portos organizados, seja em terminais de uso privado e estações de transbordo de carga. E nos últimos anos, o país tem desempenhado, o Ministério, seja o Ministério dos Transportes, antes da criação do Ministério de Infra, seja a agência reguladora, tem sido diligente em autorizar investimentos para terminais de uso privado e estações de transbordo de carga. E o norte do país é um exemplo disso. A gente tem, né, uma capacidade portuária gerada muito recentemente, que foi um esforço da iniciativa privada, sem dúvida, mas com o apoio do governo federal. Então, o conjunto desses fatores gera uma potencialização mais e mais do uso de hidrovias. É lógico que, assim, a dependência de recursos públicos para os investimentos em hidrovias é algo que nos preocupa, porque o cenário, né, pensando curto, médio prazo, não é de uma mudança significativa da distribuição de recursos para investimentos. Então, a gente tem estudado também alternativas de parcerias
com a iniciativa privada também para a utilização de hidrovias e operação de hidrovias, que pode gerar o aporte, né, de investimentos privados e, acima de tudo, gerar uma maior eficiência na utilização dos recursos que nós temos em abundância e, de fato, temos que usar. Para a gente terminar, queria que o senhor colocasse aí poucas prioridades para os próximos meses até o final do ano e também para o ano que vem. Sim. Bom, para o fim do ano, a ideia é que a gente conclua a discussão do BR do Mar e inicie a discussão dentro do Congresso Nacional. Importantíssimo. Esse é o tema, e é uma coisa importante de se dizer assim. A Secretaria hoje, né, no âmbito do Ministério de Infraestrutura, trata transporte aquaviário, não é mais uma Secretaria de Portos. Então, quando a gente assumiu lá a equipe, vislumbrou que a gente tinha que fazer escolhas, porque os temas são muito complexos, são muitos. Mas ninguém teve dúvida que o tema importante, crucial para o país, dentro da nossa responsabilidade enquanto secretaria, seria potencializar a cabotagem. Então a gente tem investido muita energia para que a gente possa entregar um projeto que faça sentido no Congresso Nacional e a nossa expectativa é que isso ocorra até o final do ano. Qual a meta para aprovar esse projeto no Congresso? É difícil dizer, né, me comprometer com o prazo do Congresso, né? Assim, mas o Ministério trabalha com uma expectativa? A nossa expectativa é o mais rápido possível, porque a gente precisa desses impactos, a gente precisa fazer com que a cabotagem cresça no país, e eu vejo o parlamento muito sensível a isso, né, da parte do governo também. Quem gosta de acompanhar, né, o Twitter, por exemplo, o Twitter do presidente, acho que a todo momento, né, toda semana, pelo menos a cada 15 dias, ele solta uma notícia sobre cabotagem, sobre o crescimento da cabotagem. Então, assim, há um alinhamento que isso é uma pauta importante. Eu acho que o Congresso não se esquivará de tratar uma pauta importante como essa. Nós estamos trabalhando também até o final do ano na estruturação de projetos. Nós temos aí 2 terminais que estão sendo objeto de consulta pública no Porto de Santos, e a gente deve ter agora, logo agora, dia 25, a audiência pública presencial. São 2 terminais importantes de celulose. Nós temos um terminal sendo concluída a modelagem para abertura de consulta pública para o Porto de Aratu, na Companhia Docas da Bahia também, um terminal muito importante, 300 milhões de reais de investimento. Nós temos 4 terminais de granéis líquidos que já passaram por consulta pública e nós endereçamos ao Tribunal de Contas da União, então a gente espera avançar na discussão com o Tribunal para uma aprovação para que a gente possa, logo no início do ano que vem, publicar edital. São 4 terminais de granéis líquidos no Porto de Itaqui também, que é um porto pujante, que tem acesso ferroviário muito importante e tem se tornado um hub de distribuição de combustíveis importante do país. Então, missão é o que não falta. Nós estamos muito imbuídos, muito dedicados a acelerar o ritmo de entregas, a ter um mercado com maior grau de segurança jurídica, com uma regulação branda que estimule a participação da iniciativa privada, que traga novos players, que aumente o cenário competitivo no país. Então, os objetivos são grandes, mas a nossa pretensão, considerando os resultados já alcançados, a gente entende que vai conseguir chegar lá. Foi um prazer receber o senhor aqui. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Prazer enorme falar com você.